Boa noite. As imagens que abrem a nossa edição de hoje seriam hilárias se não fossem uma situação tão dramática. É um retrato do desespero do povo brasileiro diante da crise econômica que vivemos. As cenas de gente lutando literalmente pelos produtos de um supermercado em promoção com descontos de até 60% são do Rio de Janeiro. Arrastaram até prateleiras, olha só. Uma multidão foi cedo para a porta da loja no bairro da Tijuca para esperar a abertura do comércio que todo ano faz essa promoção de aniversário da rede. Muita gente pode pensar, eu não encarava isso, mas quem está passando aperto encara, ou se encara. A reportagem você vai ver no SBT Brasil, logo depois da nossa edição. E em Minas houve saque de carga de um caminhão envolvido em um acidente com morte que pode ter sido causado por um cochilo ao volante nessa manhã na BR-116 em Governador Valadares. Segundo a polícia, o caminhão carregado com diversas mercadorias que seguia sentido Teófilo Otoni invadiu a contramão, atingiu a lateral desta carreta e em seguida bateu de frente com esta outra carregada com uma pedra. O motorista deste carro, que vinha logo atrás, jogou o veículo na ribanceira para escapar da batida. Parte da carga do caminhão atingiu o para-brisas desta caminhonete. Depois de bater, o caminhão foi parar no meio do mato. Os bombeiros tiveram dificuldades para retirar o corpo do motorista da carreta. As causas do acidente ainda serão investigadas, mas a vítima da primeira carreta atingida acredita que o motorista deste caminhão, que teria provocado a batida, possa ter dormido ao volante. Eu estava indo sentido Governador Valadares, o rapaz vindo sentido Teófilo Otoni, ele provavelmente cochilou no volante, atravessou a pista e veio na minha direção. Ele ia entrar dentro do meu caminhão. Eu tirei fora, joguei todo no acostamento, ele pegou o meu retrovisor e saiu batendo, cortando meus pneus, arrancou um pedaço do meu baú e fez a lenhada para trás e matou o outro cara cá atrás, cara, bateu de frente no outro carro. O motorista do caminhão recebeu atendimento na ambulância do SAMU, mas estava bem. O motorista declarou que não lembra do que aconteceu. Ele provavelmente deve ter cochilado na direção do veículo ou passado mal ou alguma outra coisa que ele não se recorda do que aconteceu. A carga de medicamentos e calçados que estava no caminhão ficou espalhada pela pista e foi saqueada. E a polícia procura por um motorista que atropelou duas irmãs idosas e fugiu sem prestar socorro em Eloy Mendes, no sul do estado, na noite dessa quarta. Uma câmera de vigilância registrou o momento em que as vítimas, que tinham saído de uma reza na casa de vizinhos, foram atingidas pelo carro em alta velocidade. Lúcia Gaspa de Souza, de 72 anos, está em observação no Hospital Bom Pastor, em Varginha. Apresentou fratura na clavícula, fratura na bacia, neurológico, está precisando de um neuro. A tia dela, Elza Gaspa Paulino, de 70 anos, foi transferida para o CTI do Hospital Regional. Teve vários hematomas na cabeça, também fraturou a clavícula. As duas foram atropeladas na Avenida Capitão João Alves Pereira. Eram quase 8 horas da noite, quando as idosas atravessavam a avenida. O carro segue em alta velocidade e atropela em cheio as senhoras. Repare nesta outra câmera o momento em que as vítimas caem no chão. O motorista, ao invés de prestar socorro, por pouco não atropela outras pessoas. Dona Maria estava trabalhando na mercearia quando ouviu o barulho da batida. Aí quando nós fomos ver, já tinha acontecido, elas já estavam no chão. Duas estavam desacordadas, uma delas sangrando muito. Da parte dele foi covardia, viu? Foi muita covardia. O motorista foi imprudente, porque se você atropela uma pessoa, a obrigação ele era parar e socorrer, né, a vítima. Além da omissão de socorro do motorista, uma outra situação que deixou indignadas as pessoas que estavam no local foi, segundo os moradores, a demora no socorro das vítimas. E a ambulância assim que veio, mas eles não fizeram assim, não puderam fazer o socorro necessário para aquele momento. E tinha que aguardar o SAMU. O SAMU deve ter demorado mais ou menos uns 50 minutos. Ainda segundo Edivânia, as idosas tinham acabado de sair de um grupo de orações onde estavam rezando um terço. Espero que seja feita justiça, né? Que pelo menos a pessoa tenha dignidade, né? De aparecer e, né, falar, né?
Alunos da Faculdade de Ciências Médicas participaram hoje em Belo Horizonte da simulação de um ataque à bomba. A ideia é preparar os estudantes para lidar com situações com vários feridos. Parque Municipal de Belo Horizonte. Pela câmera de um celular, uma pessoa flagrou uma cena que chamou a atenção. Policiais, cães farejadores, uma explosão. Criminosos detonaram acidentalmente explosivos que seriam usados para destruir caixas eletrônicos. Muitas pessoas ficaram feridas. Bombeiros, SAMU, todos se mobilizaram para o resgate aos feridos. A maioria dos visitantes do parque foi atingida pelos estilhaços. 2, 3. Arrasta, não levanta, arrasta. O esquadrão antibombas do BOPE foi acionado. Para fazer a retirada de uma mochila suspeita, foi usado um robô. Mas hoje, tudo isso foi apenas uma simulação. Uma parceria entre a Faculdade de Ciências Médicas de BH e as Forças de Segurança Pública, como o Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOPE, simulou uma situação de emergência. Quando você tem várias agências envolvidas, né, é um pouco mais complexo a gente tomar as decisões, as pessoas que vão tomar as decisões, os executores, é mais difícil essa coordenação. Então, quando a gente faz esse tipo de treinamento, a gente se prepara se um incidente dessa natureza vier a acontecer. Se na realidade a correria é inevitável, na simulação também. Excelente situação para treinar os cerca de 200 estudantes dos cursos de medicina, enfermagem, fisioterapia e psicologia. Na sala de aula isso é impossível. Aqui eles conseguem verificar qual é o papel de cada profissional, como ele mesmo se avalia na atuação perante a vítima, perante o familiar, perante o colega da equipe de outra categoria profissional. Então é uma oportunidade ímpar para eles. Para os alunos, oportunidade única de saber como agir em casos extremos. É uma situação excepcional e tal, que a gente espera que não aconteça na realidade, mas a gente tem que estar preparado para o caso dela acontecer. O prefeito Márcio Lacerda tem até amanhã para promulgar o projeto de lei que determina a gratuidade de estacionamento em shoppings de Belo Horizonte. Ele havia vetado a proposta aprovada pelos vereadores, mas a Câmara Municipal derrubou o veto. Está perto de virar realidade e lei. De acordo com a proposta, funciona assim. Quem gastar no mínimo 10 vezes o valor do estacionamento pode deixar o shopping sem pagar nada pelo tempo que o carro ficou parado. Eu acho que já vai diminuir um pouco os gastos que a gente tem, porque a gente, para poder às vezes escolher um produto, a gente demora, fica muito tempo e aí, dependendo do shopping, isso fica um valor a mais. Já estou consumindo lá dentro e estou quitando meu estacionamento. Sem contar que às vezes é caro o estacionamento. R$10 aqui que fiquei em 1 hora. O projeto de lei, que já foi aprovado pela Câmara Municipal, chegou a ser vetado pela Prefeitura. Mas no início da semana, os vereadores derrubaram o veto feito por Márcio Lacerda. Com isso, o Executivo tem até este sábado para aceitar a proposta com texto original. Caso contrário, a decisão da aprovação fica sob responsabilidade da Câmara de Vereadores. A Prefeitura, que considera o projeto inconstitucional, ainda poderia recorrer judicialmente contra uma possível aprovação do Legislativo. Mesmo com tanta burocracia para sair do papel, a esperança dos motoristas e consumidores é ver o bolso ganhar mais um desconto em tempos de crise. A gente precisa de uma ajudinha a mais e isso ajudaria, né? Incentivo para o consumo. É bom para todo mundo. Com esse desemprego aí, quanto mais vender, melhor, que dá emprego para as pessoas. Não tinha projeto de prevenção de incêndio, uma loja que foi consumida pelas chamas no calçadão de Araxá na tarde dessa quinta-feira. O fogo começou por volta de meio-dia na loja Exposição Modas e se alastrou rapidamente com as labaredas saindo pela porta. Cerca de 10 militares trabalharam no combate ao incêndio e a Polícia Militar fez o isolamento do local. Segundo os bombeiros, o fogo teve início no depósito da loja, mas as causas ainda serão investigadas. Ninguém ficou ferido. O fotógrafo Alemão Silva fez um registro impressionante do incêndio no calçadão famoso da Avenida Olegário Maciel, que tem casarões históricos e que ficou encoberto pela nuvem de fumaça que saía do imóvel destruído pelas chamas.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o local, o imóvel inteiro, o prédio, não precisou ser interditado. O dono da loja foi notificado a regularizar a documentação, já que nenhum projeto de segurança contra incêndios foi apresentado. E sem o projeto, a loja não pode funcionar. O Tribunal de Justiça de Minas realizou hoje no Fórum Lafayette a terceira audiência sobre o desabamento do viaduto Batalha dos Guararapes, que caiu durante a Copa do Mundo de 2014 em BH. O juiz ouviu 4 testemunhas de acusação e 2 de defesa. Para o Ministério Público, as empresas que projetaram e executaram a obra e a SUDECAP são responsáveis pela tragédia que deixou 2 mortos e mais de 20 feridos. As próximas audiências estão marcadas para os dias 11 e 25 de novembro. Taxistas, passageiros de ônibus, comerciantes, estudantes. Olha, ninguém escapa da ação dos bandidos no bairro São Gabriel, na capital. Quem vive na região reclama da falta de policiamento, que teria se agravado com a transferência da companhia da PM para um outro local. O jovem de boné e bermuda chegou pedindo um táxi e seguiu para o primeiro veículo. O motorista ficou desconfiado, então o suspeito foi para o último carro da fila. Um outro de camisa rosa entrou no banco de trás. Alguns quilômetros depois, um deles, armado, anunciou o assalto. Segundo os taxistas do ponto, este foi o segundo crime cometido pelos mesmos rapazes em 2 semanas. Eles falaram que se não reagir, só quer o dinheiro e pronto, e mais nada. Estamos no bairro São Gabriel, região nordeste da capital, onde também há relatos de abordagens nos pontos de ônibus. Motoqueiros, né? Geralmente é o garupa que assalta. A semana passada eles fizeram tipo um arrastão, levaram a bolsa das mulheres todas que estavam. E a maioria das vítimas são mulheres. Medo também no comércio. O gerente dessa padaria afirma que casos de furtos cresceram. O pessoal entra, a gente não está vendo o que está acontecendo, rola isso tudo aí, pega chips, pega as coisas. Quando você vê, você aborda, mas e aí? Nem sempre você nem pode abordar, que é até arriscado, né? Assaltos até no caminho para a escola. Essa mãe que pediu para não aparecer contou que os filhos já tiveram celular, dinheiro e relógio levados em 3 roubos. Do meu filho, o primeiro parou e perguntou sobre uma rua, né? Aí quando ele foi dar informação, ele já pegou, né, na própria moto, já mostrou que estava armado, pediu o celular e tomou o relógio. Da minha filha, ele chegou a pôr a arma na barriga dela. Ele tomou a bolsa para ele mesmo pegar, tomou e falou para ela sumir, senão ele estourar a cabeça dela. Ainda de acordo com moradores e comerciantes da região, o aumento no número de roubos se intensificou nos últimos tempos. E uma das reclamações por aqui é pela saída da companhia da Polícia Militar, que funcionava aqui nesta rua, no coração do bairro, mas que foi transferida para a estação São Gabriel. Com a base da PM mais longe, os vários casos de assaltos crescem também. A sensação de insegurança. Pedimos policiamento, né? Que volte a companhia para o bairro de novo para ver se ameniza a situação, porque nós já não estamos aguentando mais. O 16º Batalhão da PM alega que a companhia que fica na estação São Gabriel faz o policiamento dentro do bairro com operações estratégicas durante o dia e à noite, abordagem a suspeitos e veículos. E diz que a unidade vem ampliando a participação da comunidade na região para identificar e resolver os problemas de segurança pública. Itaúna, no centro-oeste do estado, já registrou 7 mortes por causa da dengue neste ano. A cidade é a 5ª de Minas com mais vítimas da doença, que aumentou muito em número de casos do ano passado para este. A maioria dos pacientes tinha mais de 65 anos de idade. A cidade é a 5ª em Minas Gerais com maior número de mortes por causa da doença. Também na região centro-oeste, aparece em Divinópolis na 6ª posição com 6 mortes e Pará de Minas em 7º lugar com 5 mortes. Belo Horizonte ocupa o 1º lugar com 52 mortes por dengue neste ano. Em todo o estado, são 238 mortes. 1.750 casos foram registrados neste ano, 61% a mais do que em 2015. Preocupa, vai continuar preocupando, porque o que nós precisamos mesmo é a colaboração e a conscientização da população em nos ajudar a combater esse mosquito. 95% dos focos dos mosquitos foi encontrado nos quintais das casas, com a predominância para ralinho de banheiro, vaso de planta,
vaso sanitário, pneu e garrafa. Este morador diz que faz a parte dele na luta contra a dengue. Tira o lixo, não deixa pneu de água. Eu joguei, tinha o pneu de moto em casa, eu joguei areia para não deixar água, a gente não deixa tampinha, vasilha. Também vai o pessoal da prefeitura fazer a fiscalização, né? A gente fiscaliza o vizinho também, né? Continuamos com o trabalho dos nossos agentes nas visitas domiciliares, onde os nossos agentes recolhem os lixos, infelizmente ainda tem que recolher lixo nos quintais para ajudar no combate. O flagrante que vamos mostrar agora é um alerta, especialmente para as mulheres, para o cuidado com as bolsas, muitas vezes penduradas nas cadeiras em bares e restaurantes. Câmeras de segurança de uma churrascaria em Contagem registraram a ação de um mão leve que furtou a carteira de uma mulher. Um homem e uma mulher se sentam à mesa como se fossem clientes e são atendidos por um garçom. Outro homem fica de pé ao lado. É neste momento em que o que está sentado age como se fosse vestir uma blusa de manga comprida e faz um movimento para despistar e pegar a carteira dentro da bolsa da mulher que está sentada atrás dele. Ele retira a blusa e entrega para a parceira. Em seguida, o trio deixa o local rapidamente. O crime foi ontem, por volta de meio-dia. A vítima registrou um boletim de ocorrência, mas até agora os bandidos ainda não foram localizados. Na carteira da mulher estavam documentos, um talão de cheques e dinheiro. Um suspeito de estelionato foi preso por acaso em uma blitz de trânsito em Santa Luzia, na Grande BH. Na delegacia, a polícia descobriu que ele usava documentos falsos. Uma pesquisa revelou que o homem havia comprado veículos e outros bens usando pelo menos 7 nomes e já agia há mais de 10 anos. O homem de 46 anos deu as caras com a polícia depois de ter sido detido dirigindo embriagado. Ele se apresentou com o nome de José Wilson Barbosa de Brito, pagou fiança e foi liberado. Mas durante o inquérito, a justiça encontrou algumas divergências. Ele foi intimado a prestar esclarecimentos e na delegacia usou o nome de Alberto da Silva Nunes. Ele confessou que usava documentos falsos para aplicar golpes. Faz alguma loja, né? Algum cartão. Faz cartão, vai na loja, faz uma compra e não paga? Como é que é? Financeira paga, né? A polícia ainda não tem certeza se Alberto é o nome verdadeiro do estelionatário. O homem disse que é mecânico, natural do Piauí e teria 9 filhos. A polícia confirmou que o carro apreendido durante a lei seca foi adquirido por ele, utilizando um outro nome, Maurício Arruda Alves. Foi apreendido também um veículo que ele adquiriu no estado do Rio de Janeiro de forma fraudulenta. O homem que usava 7 nomes falsos e deve responder por uso de documentos falsos, falsidade ideológica e estelionato, tentou justificar os crimes. A crise, né? O analfabeto não trabalha, não tem jeito de serviço em lugar nenhum. A Polícia Federal fez buscas e apreendeu documentos em empresas de Minas e do Rio de Janeiro na 10ª fase da Operação Acrônimo, que investiga o governador Fernando Pimentel por suspeita de corrupção. Em Belo Horizonte, um dos alvos foi o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo e outro a construtora Egesa. A operação investiga o financiamento irregular da campanha eleitoral do petista em 2014, em troca de isenção de impostos e facilitação de empréstimos do BNDES durante o período em que Pimentel era ministro de Dilma Rousseff. O advogado do governador Eugênio Pacelli disse que não tinha conhecimento dos mandados de hoje e criticou a Polícia Federal, que estaria atrás de provas que não existem. A corporação informou que está impedida de comentar a operação por ordem judicial. O momento de crise é bom para quem tem dinheiro para investir na compra de um imóvel. A oferta é maior e os preços, normalmente, nesse caso, baixam. Um feirão promete facilitar as condições de financiamento de quase 7 mil imóveis à venda na Grande BH. O Cleverson sabe exatamente a sensação ruim de morar de favor, mas agora esse clima de transtornos já está dando lugar àquela expectativa boa de ter o próprio imóvel. É um sonho, na verdade. O sonho da casa própria é o sonho de todo mundo, né? A gente sempre quer ter um lugar da gente, um aconchego da gente, para onde a gente tenha nossa liberdade, a gente está no lugar que é nosso, que é próprio. E no Salão de Imóveis e Oportunidades ele está encontrando as condições de que precisa. É uma situação que a gente for olhar no dia a dia, as nossas condições não permitem, mas um feirão é uma ótima oportunidade. A dona Simone ficou sabendo do evento e veio logo escolher um apartamento para investir.
Eu acho assim, se alguém pode fazer, deve comprar mesmo, né? Para fazer, mesmo que não for para morar, fazer um investimento é uma boa, né? Eu acho. São pelo menos 6.800 imóveis à venda na região metropolitana de Belo Horizonte. Nós temos imóveis aqui a partir de 98 mil a 3 milhões de reais. Temos lotes, loteamentos e lotes com construção. Imóveis novos e imóveis usados. Por causa da crise, desde o ano passado, muitas construtoras acumularam imóveis e para liberar esse estoque estão promovendo uma série de atrativos. Em algumas, o cliente ganha 5 anos de condomínio e ainda pode pagar a entrada em até 24 vezes. Para fisgar ainda mais o cliente, algumas empresas estão isentando o consumidor das despesas do registro do imóvel, que representam 6% do total. Convido a todos a comparecer e, se puder, já trazer a identidade, CPF, comprovante de endereço, comprovante de renda, já sai daqui com o imóvel financiado. Mas antes de comprar, se aconselhe com especialistas e economistas para não se endividar e fazer o investimento valer a pena. O primeiro salão de imóveis e oportunidades vai até domingo, de 10 da manhã às 10 da noite, no estacionamento do Minas Shopping. E a entrada é gratuita. O Jornal da Alterosa fica por aqui. Vem aí o SBT Brasil. Boa noite de sexta e um ótimo fim de semana. Tchau.